Oi, gente! Vou aguardar vocês chegarem aqui, aguardar a Tereza chegar pra gente começar a nossa live hoje sobre as emoções que sentimos quando vamos nos trocar, nos vestir. Estou aguardando as pessoas entrarem. Olá, Glaucio. Tereza, cadê você? Tereza. Tô aguardando a Tereza, gente, porque eu preciso da Tereza aqui pra gente conversar sobre isso. Boa tarde pra quem tá entrando, sejam bem-vindos. Tô muito empolgada com essa conversa. Estou aguardando a Tereza chegar. Cadê ela, gente? Lembrando que essa live vai ficar gravada, eu vou salvar ela e depois eu vou disponibilizar, inclusive, no YouTube. Ah, a Tereza entrou. Uhul! Como que faz aqui agora? Vamos ver. Tereza, você recebeu o meu pedido? Te mandei aí. Vamos aguardar. Ai, ela tá entrando, gente. Ai, que legal. Oi, Oiê, Tereza. tudo Tudo bom? bem? Tudo bem, deu certo. Deu tudo Ai, certo. que bom, que ótimo. Muito obrigada por você ter aceitado participar aqui dessa live no meu Instagram. Depois eu vou disponibilizar. Eu falei pra você, eu vou salvar e vou disponibilizar no YouTube também. Aí depois eu te passo tudo certinho. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Muito grata. Obrigada. Nossa, eu achei muito interessante quando eu ouvi falar do seu trabalho, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, porque, gente, isso é um assunto que me interessa muito, porque eu sofro muito com isso, Tereza. Na hora de comprar uma roupa, na hora de se vestir, vem aquele monte de pensamentos ruins, né? Sim. Então, por considerar isso um assunto muito importante, já que nesse Instagram que a gente fala sobre emoções também, a gente fala de floral, mas fala de emoção, então achei super apropriado juntar o seu trabalho aqui para a gente falar sobre isso, porque a maioria do meu público aqui é mulher. Tá. Então, boa tarde, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos aqui, né, também. E, Tereza, fala um pouco para mim, então, fala pra gente do seu trabalho, basicamente, o que seria terapia de guarda-roupa que você se denomina assim, né? Você se chama Sim. assim. Na verdade, eu me chamo de terapeuta de guarda-roupa. E é Sim. engraçado, porque as pessoas sempre falam, nossa, terapeuta de guarda-roupa, acham estranho, né? Então, na verdade, assim, Thaís, eu sou formada em consultoria de imagem, eu me formei em 2012, e aí eu comecei a atuar nessa área, quando eu percebi que, na verdade, não adiantava somente eu montar looks, abrir o guarda-roupa, misturar calça com blusa, saia com blusa, se eu não trabalhava as emoções e os sentimentos que estavam presentes nesses momentos de vestir. Eu comecei a Uhum. perceber que as mulheres, principalmente, elas têm uma questão muito emocional presente nesses momentos de vestir, que acabam muitas vezes sabotando a nossa imagem pessoal. Então, eu fui me aprofundar um pouco mais nesse estudo e me aprofundar em estudar psicologia transpessoal. E foi muito engraçado quando eu conheci a psicologia transpessoal, porque ela ia muito de encontro com aquilo que eu já estava fazendo de uma forma intuitiva, mas claro, essa pós em psicologia acabou me trazendo muito mais ferramenta e muito mais embasamento para fazer o trabalho que eu faço hoje. Então, eu chego no guarda-roupa, eu vou trabalhar o guarda-roupa, mas antes de trabalhar qualquer coisa voltada para vestimenta, eu vou trabalhar as emoções e sentimentos que estão presentes no momento de vestir. E quando a gente fala momento de vestir, não é só a hora que eu abro o meu guarda-roupa e eu vou escolher a roupa que eu vou sair de casa, mas existem outros momentos de vestir que estão presentes, que fazem parte do nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando eu chego no meu trabalho e eu vejo que tem uma mulher que se veste melhor do que eu. Quando eu vou ao shopping, eu olho as araras de roupa e eu não me identifico com nada daquilo. Ou quando de repente eu compro tudo e eu continuo tendo a sensação de não ter o que vestir. Ou quando eu vou Sim, num provador, você se identifica com isso? todas. Quando eu vou no provador e eu vou vestir uma roupa e eu vejo que essa roupa não cai bem em mim e eu acabo me sentindo mal por isso e me depreciando e me colocando para baixo. Quando eu tô em casa e eu vou me olhar no espelho, quais são os meus diálogos internos, quais são as mensagens que eu mando para mim mesma e como que isso reverbera no meu emocional. Então,
eu preciso primeiro olhar para tudo isso. E para depois eu pensar no que vestir. Enquanto eu não trabalhar isso, eu percebo que eu vou trabalhar um guarda-roupa de uma mulher de uma maneira muito superficial e também é algo que não vai ser sustentável, porque no longo prazo ela realmente no começo vai ficar super animada de ter novos looks, de estar se vestindo de uma forma diferente. Porém, com o tempo, esse entusiasmo, ele da mesma forma como ele sobe, ele também desce. Porque eu não trabalhei as minhas emoções e os sentimentos que estão por trás desse momento de vestir especificamente. Basicamente é isso. As pessoas me perguntam muito da onde vem, né, isso. E eu costumo dizer que essas emoções e esses sentimentos, eles vêm de crenças e padrões familiares, que é da onde a gente veio, é a nossa raiz. Tudo começa na relação com pai e mãe. E aí é muito estranho você falar, nossa, o que meu guarda-roupa tem a ver com meu pai, com a minha mãe? Tem tudo a ver. E também de experiências de vida. Aquilo que eu vivi, as experiências boas ou ruins, me tornaram quem eu sou. E meu trabalho é olhar para tudo isso e poder transformar isso, traduzir isso em forma de guarda-roupa. Basicamente é isso. Muito legal. Nossa, eu me identifico com tudo isso que você falou, eu entendo tudo. Gente, bem-vindo quem está entrando aqui agora. Para quem não conhece, essa daqui é a Tereza Raquel. A gente está falando sobre as emoções no momento de se vestir. E, Tereza, uma coisa que eu acho muito importante a gente pontuar é que, assim, quando fala de roupa, de moda, dá uma impressão que é uma coisa fútil, sabe? Que a gente às vezes fala assim, isso daqui é uma futilidade, eu não me importo com essas coisas. Mas não é bem assim, porque a roupa, ela mostra também quem você é, ou pelo menos você tenta falar alguma coisa com a roupa, pelo menos eu imagino que seja assim, né? A roupa é um estilo de... é uma arte, a gente pode chamar também isso, porque... Pode, na verdade, a roupa é uma expressão de quem a gente é. Eu concordo com você que muitas vezes as pessoas enxergam essa questão da imagem pessoal como algo fútil, porque eu acho que a gente vem de uma cultura em que a moda ela é vista de uma forma muito superficial na passarela. E acaba também, muitas vezes, nos distanciando deste universo. Porque muitas mulheres entram no lugar de que, isso não é para mim. Então, eu prefiro olhar para isso como se isso fosse uma certa futilidade. Mas, na verdade, o nosso guarda-roupa, a forma como a gente se veste, é uma expressão de quem a gente é. Você disse, acho que criatividade, uma arte, eu acho que eu diria que é uma expressão de quem nós somos. A forma como a gente se veste, a gente expressa todas as nossas emoções. Que podem ser de alegria, de entusiasmo, de felicidade, como pode ser de baixa autoestima, de frustração e até mesmo de uma depressão. E são esses sentimentos, essas emoções que eu trabalho em atendimento, né, em terapia. E a nossa forma de vestir também expressa o momento que a gente está passando, que pode ser um momento bom, como pode ser um momento ruim. A gente tem o costume a gente vive muito numa sociedade mais patriarcal e também fragmentada, e a gente não consegue entender que o nosso guarda-roupa faz parte de nós, é um eu externo. Eu costumo dizer que o nosso guarda-roupa é o nosso espelho. Então, às vezes a gente acaba não querendo entrar nesse lugar, no sentido de, é futilidade, não quero olhar para isso, só que eu enxergo cuidar da nossa imagem como uma forma saudável, é cuidar de si. Eu entendo que a partir do momento que você cuida de você, você se trata com mais amor, com mais afeto, com mais autoaceitação. E com certeza a sua relação com você mesma vai ser muito melhor. E naturalmente a sua relação com todas as pessoas que estão em volta, ao redor, no mundo, com certeza vai ser completamente diferente. Por isso, quando eu faço um trabalho de terapia de guarda-roupa, as mulheres não só... Primeiramente, elas mudam a relação com elas mesmas e, naturalmente, elas vão mudar a relação delas com todas as outras áreas da vida delas. Porque a gente é uma pessoa só. A gente não consegue se enxergar um eu integrado. A gente ainda se enxerga de uma forma muito fragmentada. É isso mesmo. Mas, assim, eu fiquei interessada em saber exatamente como que funciona. Por exemplo, assim, porque eu já estou pensando que eu vou para o Brasil em outubro. E o seu trabalho é basicamente pessoalmente, assim, né? Não é pela internet, né?
Eu faço alguns atendimentos online. Eu já atendi algumas pessoas na Alemanha, já atendi em outros estados no Brasil. A transpessoal, ele é um trabalho que eu preferencialmente prefiro fazer presencial. Eu acredito que a gente consegue atingir níveis de consciência muito maior no atendimento presencial do que online, mas faço, porque em alguns casos, devido à distância, não é possível fazer, mas eu já fiz alguns atendimentos online que eu já tive muito sucesso, inclusive tenho até alguns depoimentos no meu site, de pessoas que moram fora e que curtiram muito atendimento online. Eu faço um atendimento em grupo, que eu chamo Workshop Terapia de Guarda-Roupa, que na verdade é um atendimento, ele é uma terapia de guarda-roupa, porém em grupo. Então, ele não é um trabalho personalizado, mas sim a gente também consegue chegar num trabalho de transformação interna e externa que acaba resultando no guarda-roupa. E eu tenho um atendimento individual, que é um atendimento personalizado e exclusivo, onde nesse atendimento eu consigo mergulhar profundamente nas dores, nas feridas de cada mulher, para que a gente possa transformar a vida dessa mulher e conectá-la à própria essência com aquilo que elas vestem. Entendi. E aí, por exemplo, assim, tipo um coaching, assim, vamos dizer assim, né? Você tem que marcar vários horários e aí você estipula exercícios. Como que funciona, assim? Ou é uma terapia igual psicólogo, mais ou menos, né? Porque... Entendi. O atendimento, o grupo, né, que é o workshop, terapia de guarda-roupa, são 5 encontros. São 4 encontros em grupo e o último encontro individual. O atendimento individual, eles são 9 encontros, pelo menos, cada um com 2 horas de atendimento. Porque a gente faz não só uma terapia falada, mas a gente também faz trabalhos de expansão de consciência, que a gente pode traduzir isso como se fosse uma meditação, onde a gente acaba trazendo uma série de informações do nosso inconsciente, e eu também trabalho técnicas de arte-terapia. Então, a gente acaba... eu trabalho muito com o desenho, com a pintura, principalmente aquarela, lápis de cor e giz de cera, que eu trago isso como uma técnica de expressão do nosso inconsciente, porque através da arte-terapia a gente expressa as nossas emoções e os nossos sentimentos. O atendimento, o grupo, né, o workshop em grupo, eu tenho um roteiro a seguir, porque eu estou num grupo. E o atendimento individual, eu não tenho um roteiro. Eu vou ter que entender a história de vida de cada mulher, interpretar o padrão comportamental dessa mulher no momento de vestir, e a partir disso é que eu vou construir, a gente vai construindo os nossos encontros. O que eu posso te dizer é que a primeira coisa no atendimento individual e também no grupo, mas é que o grupo ele é mais, tem um roteiro, a gente sempre vai primeiro olhar para as nossas crenças e padrões familiares e para as nossas experiências de vida. Então, a gente vai olhar para a nossa relação com o nosso pai e mãe, a gente vai olhar para os nossos setênios, quais foram as experiências de vida que eu tive, como essas experiências, que é baseada na antroposofia, expressam a minha forma de ser e como que isso a gente traduz em guarda-roupa. O que eu quero te dizer é que a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para quem nós somos. A última coisa que nós vamos fazer nesses encontros é olhar para o guarda-roupa. E é muito engraçado, Thaís, porque quando eu entro no guarda-roupa dessas mulheres, eu já sei o que tem lá dentro. Não, o que eu quero te dizer é que não é exatamente o que tem, mas assim, às vezes eu converso com uma cliente e falo, e se você usasse isso, 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 isso? Ela, mas eu já usei isso. Eu tenho isso, mas faz muito tempo que eu não uso. Então, através das informações e das histórias de vida que essas mulheres me trazem, eu consigo... É uma coisa que vem naturalmente, é o meu dom, assim, de conseguir traduzir isso na forma de vestir. E eu amo o que eu faço, assim, é muito legal. Que interessante, gente. E eu acho que, assim, deve ter muita coisa em comum, né? Por exemplo, quer ver, teve umas pessoas que eu pedi para quem não pudesse participar hoje, me mandasse o que sente, né? Nossa, mas assim, muitas pessoas reclamaram assim, ó, olha as frases, você com certeza vai falar que é isso mesmo. Sempre penso que não tenho roupa, que é o que você falou lá no começo. Elas nunca ficam boas em mim. Estou sempre descontente com o meu corpo, sempre encontrando defeitos. E não consigo achar o meu corpo bonito. Gente, eu me identifico com muitas coisas, porque a gente sempre olha para o espelho e acha que tem alguma coisa fora do lugar, que tá alguma coisa errada. Aí você vai colocar uma roupa, a roupa não combina.
Ou você acha que não combina, né? E aí você sai na rua já com medo, e as pessoas Sim. já começam a te olhar, você já começa a pensar, nossa, não devia ter saído com essa roupa. Uhum. Devia ter colocado o meu jeans básico com a minha camiseta, porque é o que eu me sinto melhor, no final das contas, porque você acaba meio que se escondendo, né? Você não aparece tanto, o básico. Então, assim, eu pessoalmente tenho muita dificuldade de ousar nas minhas roupas. Uhum. Uhum. Porque. Muito eu falando isso aí, Thaís, a Rosa tá falando, Legal, Rosa. Muita gente passa por isso, né? De se sentir inadequado na roupa que tá vestindo. Sim. E aí a autoestima fica balançada, a sua autoconfiança na hora de conversar com as pessoas fica muito balançado, né? É muito isso que você encontra? As reclamações básicas? Muito. E aí a gente vai lá atrás, né? Lá no momento em que a gente chegou no mundo, a maior necessidade do ser humano é de pertencer. Está no cerne do indivíduo. Então a gente começa isso lá na nossa família, quando a gente chega no nosso lar, a gente quer ser amado por essa família e a gente continua isso depois que a gente é adulto. E aí, por a gente querer pertencer, a gente tem medo de ousar, porque a gente tem medo da vulnerabilidade. Quem quer estar disposto a ser criticado? Ninguém quer ser criticado, a gente quer ser incluído. Então é muito engraçado que eu vejo, às vezes eu vou numa festa, eu vejo as pessoas na rua, elas estão vestidas exatamente iguais, com o mesmo corte de cabelo, com o mesmo tom do cabelo, com os mesmos tons de roupa. Eu vejo que a maior parte das mulheres, são raríssimas que chegam no meu consultório e que tem um padrão diferente disso, mas que usam muito preto, bege, cinza, marrom, um azul marinho no máximo. Porque assim eu me mantenho dentro de um padrão, de uma normalidade, porque assim eu não sou criticada. Porque imagina se eu saio daqui com umas roupas completamente criativas, com uma coisa muito ousada, a primeira coisa que as pessoas vão fazer vão se olhar para mim. E será que eu vou sustentar esse olhar do que as pessoas vão olhar para mim? Será que eu vou me sentir criticada ou eu vou me sentir num lugar de que as pessoas estão realmente me olhando com uma certa admiração? Puxa, que legal que ela fez. E como a gente morre de medo de ser criticado, a gente acaba já deduzindo que a gente está esquisito, que a pessoa está criticando. E é muito engraçado que quando a gente assim se veste de uma forma que você entende aquilo que você está usando e o porquê que você está usando, você entende o que aquilo tem a ver com a sua história de vida, do que aquilo que você está vestindo representa a sua família, os seus pais, os crenças, os valores que você trouxe deste lar. Você se sente tão fortalecida e tão segura daquilo que você está vestindo que você não se importa mais com o que os outros vão dizer. Aquilo não é mais importante, porque você entende perfeitamente de que forma que aquilo te representa. Então, é quando eu falo que essa conexão da tua essência, que é da onde você veio com o seu guarda-roupa, ela realmente existe. Você não tem mais esse diálogo interno que é um pouco que você estava falando. Eu vou num lugar, eu fico achando que eu estou inadequada, que as pessoas estão pensando. Imagina quando você vai numa festa em que você está se sentindo super exuberante. Qual que é o seu diálogo interno? Ele é completamente positivo. Eu tô bem, eu tô bonita. A sua relação com essas pessoas ali em volta é completamente diferente de quando você sai de casa. Ai, que droga, eu não tenho o que vestir. Ai, vou botar qualquer coisa. Vou pôr esse preto mesmo, porque assim, pelo menos eu não erro, porque o pretinho básico ninguém erra. Aí eu vou pra festa. Ai, tá vendo? O meu diálogo interno é: eu não devia ter vindo com essa roupa. Ah, essa roupa é velha. Ah, essa roupa tá marcando a minha barriga. Ninguém tá reparando nisso. Mas o seu diálogo interno durante a festa inteira é essa. Imagina se você realmente vai estar feliz e se relacionando de uma forma positiva com essas pessoas. Não vai. Então, primeiro a gente tem que trabalhar o interno. Enquanto a gente não trabalhar essas questões, a gente não vai conseguir se vestir de uma forma confiante, segura, se autoaceitando, sabe? Depois, se a gente tiver um tempinho, eu acho até legal de contribuir com alguns exemplos de cases mesmo de atendimento que eu tive, que eu acho que começa a ficar mais claro como que funciona a terapia de guarda-roupa. Tá. Legal. Vamos falar sobre isso sim. Eu tenho mais algumas outras coisas que as pessoas falam aí pra gente ver se as mulheres se identificam aqui. Mas uma coisa que eu queria acrescentar, por exemplo, aqui em Londres, por exemplo, as pessoas, aqui é uma cidade muito grande, né? Igual Campinas, São Paulo. Então aqui as pessoas parece que elas não têm muito medo de ousar nas coisas. Também, né? Tanta gente do mundo inteiro aqui. Então, o que eu percebo que quando eu vejo essas pessoas, eu fico assim
encantada com as pessoas que se vestem diferentes demais do que eu costumo me vestir. É pessoas que se vestem assim de uma forma muito alternativa, sabe? Eu acho incrível, porque eu falo, gente, o que eu mais admiro, eu fiquei pensando aqui com os meus botões, né? É a capacidade da pessoa, ou dela querer chamar mesmo atenção e não ligar para o que as pessoas estão pensando, ou elas realmente encontraram o estilo próprio, aquilo que elas realmente gostam, que elas são, e elas não estão nem aí se as pessoas vão falar bem, se vão falar mal, elas não estão nem aí, elas estão, parece que estão super bem, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Então eu acho isso maravilhoso. Um dia eu quero me sentir assim, eu quero sair aqui e colocar uma roupa super diferentona, sem medo do que as pessoas vão falar. Conto com a sua ajuda, viu? Ah, tá bom. Bom, Thaís, eu acho que a gente tem duas realidades. Uma, eu acho que a gente pensar que Londres e Brasil têm uma forma completamente diferente de se vestir. No sentido de que o Brasil ainda ele é um país muito mais tradicional na vestimenta. E eu acho que Londres é um lugar que as pessoas têm menos apego no que as pessoas vão pensar. Eu acho que as pessoas são um pouco mais livres desse nível de julgamento, dessa preocupação de julgamento. O Brasil, eu sinto ainda que é muito forte isso. Se eu estiver enganada, você me corrija, tá? Porque você tá aí há mais tempo, eu já fui aí, mas nunca vivi aí. Mas eu sinto que a Europa ela tem uma liberdade maior de expressão, as pessoas não se preocupam tanto com a opinião do outro. Agora, o outro ponto que eu ia dizer em relação ao vestimenta é que, assim, existem pessoas, eu gosto muito de dar um exemplo. Se você nasceu numa casa onde o seu pai é artista plástico e a sua mãe é decoradora, a sua forma de se vestir vai ser completamente diferente se você nasceu numa casa em que sua mãe é médica e seu pai é advogado. Não existe melhor, nem pior, nem certo, nem errado. O que existe é que em um lar, a criatividade, a liberdade pela expressão da arte ela é muito maior do que num lar onde teve muito mais um lar muito mais tradicional e muito mais rígido, muito mais racional. Um lar onde a criatividade ela é mais aberta, ela tem mais espaço, as emoções elas têm mais espaço para serem expressadas. Então, é um exemplo muito bom para as pessoas entenderem como funciona a terapia de guarda-roupa, porque a partir disso é que a gente começa a trabalhar. Não adianta eu querer ser super criativa, porque a hora que eu me vestir de uma forma muito ousada, a hora que eu for me olhar no espelho e falar, não, tem alguma coisa estranha aqui, não sou eu. Por isso que tem às vezes que a gente olha alguém na rua, alguém na revista e fala, nossa, isso eu acho tão legal, mas não é para mim. Porque a minha raiz, né? A minha raiz, que é da onde eu vinha lá atrás, da minha família, ou ela é mais rígida, ou ela é mais tradicional, ou às vezes ela é mais criativa. Eu não consigo colocar uma pessoa que tem um perfil super criativo dentro de um terno, de um taierzinho, por exemplo, de uma coisa muito clássica, porque ela também não se reconhece. Então, acho que tem esses dois pontos, né, para a gente pensar que faz parte desse momento de vestir também. Nossa, tem que ver caso a caso mesmo, né? Bem Caso a caso. específico. Teve uma coisa que você falou que até linka aqui com uma menina falou pra mim, ó. Parece que ela escolhe um look legal, que ela gostou, que não tem muito a ver com o que ela costuma usar. Aí ela coloca a roupa, ela tem medo do que as pessoas vão pensar e do que, aqui, ó, parece que essa roupa não combina com a impressão que as pessoas têm de mim. Então já tem esse preconceito dela mesma com o que as pessoas vão pensar do que ela é. Aquilo que a gente estava falando da vulnerabilidade. Eu tenho muito medo do que as pessoas vão pensar de mim, da crítica. Estar num lugar de crítica é muito difícil para o ser humano, para o indivíduo como um todo, porque a gente quer pertencer. A partir do momento que eu passei a ser criticada, ou acho que a pessoa está criticando, e às vezes nem é. Às vezes a pessoa olha, você já tá vendo? Eu não devia ter saído de casa com essa roupa, devia ter colocado uma coisa mais discreta. E só que nesse movimento de não devia ter colocado essa roupa, eu devia ter colocado umas coisas mais discretas, eu já tô matando a minha essência. Eu já tô saindo do meu lugar. Eu já tô entrando na expectativa do que o outro está esperando de mim. E tô deixando de ser quem eu sou. Entendi. Então, ai, meu Deus, que horror! Eu sinto que a vulnerabilidade, o medo, que é o medo de errar, o medo de ser criticado, é o medo de não pertencer,
tá no cerne das mulheres, assim, nesse momento de vestir, sabe? É muito forte e faz com que as mulheres acabem se auto-sabotando o tempo todo na forma de se vestir, porque a gente acaba ficando num lugar de invisibilidade, a gente não dá um lugar da nossa expressão, da nossa identidade no mundo, e com isso a gente vai sempre matando um pedacinho de nós. Nossa, isso é sério, né? Porque parece que é uma coisa meio superficial, mas é muito mais profundo do que Muito parece. mais. Parece que tá caindo uma ficha enorme aqui, assim, pra mim. Gente do céu. A Daiane E Félix está dizendo, é bem assim mesmo. é bem assim mesmo, Daiane. E tem uma outra coisa também, né? Que tudo isso misturado, entre outras coisas, né? Essa questão da nossa autoestima, da autoconfiança, outras emoções envolvidas. Teve uma menina que ela falou que ela adora moda. É a mesma pessoa que falou que ela não acha o corpo dela bonito. E Tá. que, para saciar essa ansiedade que ela sente por outros motivos também, ela vai comprar. E aí, comprando, ela achou que fosse ser bacana, ela ia se sentir bem. Mas depois que ela comprou, usou a roupa a primeira vez, volta a sentir aquela tristeza de novo, né? Tipo, não saciou aquilo que estava buscando. É uma fuga também, né? A roupa acaba sendo um outro tipo de fuga, né? Sim, eu acho que aí nessa questão tem dois pontos que eu acho importantes a gente abordar, Thaís. A primeira é a questão do corpo, porque 99,9% das mulheres que aparecem no meu consultório, elas têm alguma relação, têm alguma coisa de falta de autoaceitação daquilo que elas são. A gente vem de uma sociedade, de uma mídia em que exige tanto da mulher, do corpo perfeito, que a gente vive sempre numa falta. Nunca tá bom o suficiente, a gente tá sempre precisando mudar alguma coisa. Então, eu sempre falo que o meu mantra é fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, agora, no hoje. Porque se a gente fica sempre pensando, quando eu emagrecer, quando eu acontecer isso, quando eu fizer uma cirurgia, ou quando eu tirar isso, quando eu fizer aquilo, a gente não está vivendo no momento presente. Acho também que todo mundo tem alguma coisa que a gente não gosta tanto no nosso corpo. Tá ok, mas o que a gente tem de bacana? Todo mundo também tem alguma coisa legal. Ah, de repente eu não gosto da minha perna, mas tá, e meu busto? Ou de repente o meu culote, o meu sorriso, o meu cabelo. Porque a gente acaba olhando só para aquilo que a gente não tem de bom. Então, a gente ressignificar esse momento de vestir, principalmente quando a gente se olha no guarda-roupa, faz total diferença no nosso diálogo interno, nas nossas emoções, no nosso momento de vestir. Agora, o outro ponto que eu queria dizer para você é que a compulsão, que é voltada para o momento da compra, é sim um processo emocional para que a gente possa tampar um vazio existencial. Eu tive uma cliente que eu atendi em São Paulo, alguns anos atrás, que o meu trabalho com ela foi: você, enquanto a gente estiver em atendimento, você vai parar de comprar. Você não vai comprar mais nada. Porque você precisa ficar neste vazio para entender o que é que você está tentando fugir. E, na verdade, a questão dela estava relacionada com o casamento, tá? Eu não vou abrir aqui porque é questão muito pessoal, mas, assim, ela tinha uma questão muito forte em relação ao casamento dela, relacionamento dela, e que ela cobria essa insatisfação com as compras. Então, como eu falei, cada mulher, ela desenvolve um padrão comportamental com o momento de vestir que está muito relacionado com as experiências de vida dela ou com o momento de vida que ela está passando. Então, a compulsão, eu já tive clientes que tiveram problemas financeiros muito graves porque não conseguiam parar de comprar. E, na verdade, é aquele pico do êxtase que até mexe com nossos hormônios, que a gente tem aquele êxtase, comprei, e aqui a mesma forma que esse êxtase ele sobe e ele desce na mesma proporção. E quando no começo dessa live a gente começou a falar que eu percebi que montar looks, ele era superficial, porque eu monto looks, eu me sinto super uhul, mas depois na mesma intensidade, essa alegria, ela também cai, porque eu não trabalhei as emoções e os sentimentos que estão atrás desse sentimento, sabe? Então esse é o trabalho da terapia de guarda-roupa. Entendi. Então a gente tem conserto, tem solução Todas essas coisas. temos. Deixa eu ver o Todas. que Teve uma moça que ela falou assim: tem como a luz convida? Tem como a roupa ajudar na cura das crenças, auxiliando no processo interno? Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que a terapia de guarda-roupa, na verdade, é uma cura através do guarda-roupa.
Porque o meu trabalho é curar as emoções e os sentimentos que estão no momento de vestir. E a gente só trabalha essas emoções se a gente entrar em contato com as nossas crenças. Eu tive uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás, que ela, quando era jovem, ela percebia, a gente dentro dos nossos atendimentos, a gente percebeu que quando ela era bem pequena, bem jovem, ela tinha que trabalhar para ajudar em casa. E a crença dela, ela ouviu uma frase da irmã dela, muito tempo atrás, isso tipo há 20 anos atrás, que ela não podia comprar as coisas para ela, porque afinal de contas ela precisava guardar o dinheiro para ajudar em casa, para pagar as dívidas em casa, né? As despesas de casa, ela ajudava os pais dela. E mesmo depois de 20 anos, ela já estava casada, ela mora em outro país. E ela continuava com esse padrão, ela falava, Tereza, eu escondo as coisas do meu marido. Mas por quê? Ele reclama? Não. Ele acha ruim e já falou alguma coisa? Não, mas eu tenho medo de comprar coisas para mim. Porque em algum nível ficou registrado que ela não poderia comprar coisas para ela. E até hoje, mesmo tendo uma outra condição financeira, tendo uma outra realidade de vida, tendo essa possibilidade, ela não conseguia. Porque ela tinha um amor tão grande por esses pais lá atrás, que ela se sentia tão fiel a eles pelo amor que ela tem por eles, que ela não conseguia comprar as roupas para ela. E aí a gente teve que fazer todo um trabalho para desmistificar isso para ela, para que ela pudesse começar a cuidar da imagem dela. E ela falou para mim que ela estava invisível, que ela chegou até numa fase de desleixo mesmo com ela mesma. E quando a gente volta naquilo que a gente falou agora há pouco, que cuidar da sua imagem é uma questão de saúde, é cuidar de si. E se você não cuida de você, se você não ama você, como é que você vai desenvolver um relacionamento com uma outra pessoa? É a primeira coisa que você precisa cuidar de você para que o outro possa cuidar de você. Primeiro, você tem que gostar de você para que o outro possa se apaixonar por você e cuidar de você também. Nossa, esse negócio vai longe, né? Vai longe. Uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra. Exatamente. E assim, você tem como dar uma previsão, por exemplo, ou caso a caso, aí vai variar também, não sei. De quanto tempo demoraria para fazer um trabalho desse, por exemplo, igual você fez com essa moça? São meses, são semanas? Somos. Sim, nós fazemos 9 encontros de 2 horas cada um. Dentro desses encontros, eu não incluo shopping e pré-shopping, que é algo que dentro de uma consultoria de imagem normal já existiria. Porque eu entendo que as pessoas, muitas vezes, elas não sabem utilizar aquilo que elas têm. Então, e eu também, como é a última coisa que eu faço, é entrar no guarda-roupa dessas pessoas, eu não posso prever uma compra. Então, a gente não entra nesse lugar, tá? A gente não faz compra. Nós fazemos um encontro por semana de 2 horas. Então, são mais ou menos 2 meses e uma semana, 2 meses e meio. Depende, às vezes, tem alguma semana, uma agenda, que às vezes a agenda da cliente não pode. Eu sempre costumo deixar reservado. Terça-feira, 3 da tarde, é o horário da cliente tal. E aí a gente vai fazendo toda semana, mas às vezes pode ser que tenha alguma alteração e a gente não consiga fazer todas as semanas. Então demora mais ou menos de 2 meses e meio. O que eu costumo dizer é que a transformação ela já acontece logo nos primeiros atendimentos, ou no workshop, que é em grupo ou individual, isso já acontece. Eu digo que eu não faço milagre, na verdade, eu só mostro um caminho para que essas pessoas possam se conhecer e que elas possam realmente se conectar com elas mesmas e depois com o guarda-roupa. Eu costumo dizer que, na verdade, o meu objetivo é que essas mulheres não só sejam protagonistas do guarda-roupa delas, mas principalmente que elas sejam protagonistas da vida delas. Porque eu entendo que a partir do momento que elas se sentem protagonistas da vida delas, naturalmente elas vão poder se vestir de uma forma que elas realmente se conectem, as relações dela com as outras pessoas ao redor vai ser diferente, a relação dela no trabalho vai ser diferente, enfim, muda tudo. Tudo, tudo, tudo. Gente, é muito empoderador, né? Estou muito, muito, muito curiosa para fazer esse processo com você, viu? Tá. E você tem outros casos que você... Eu não sei se esses foram os casos que você tinha pensado em falar conforme a gente foi conversando. Ou se você tem outros casos, assim, para ilustrar bem, assim. Tenho. Casos mais pequenos. É um caso que eu gostaria de dividir. Eu tive uma cliente que, quando ela me procurou, ela estava passando por um processo de terminando o tratamento de câncer. E aí ela falou para mim, Tereza, eu sempre tive certeza que eu nunca iria morrer deste câncer. Mas como é que você tinha tanta certeza?
Ela falou, não sei, eu senti aqui dentro que isso não ia acontecer. E ela já estava no período já de remissão, assim, né? Ela estava, acho que 2 anos já que ela já não tinha tido nenhuma outra... não tinha aparecido mais nenhum câncer no corpo dela. Ela teve câncer de mama, na verdade. E aí, tudo bem, a gente foi começar a estudar a história de vida dessa mulher. E aí, acho que no terceiro ou quarto encontro, ela chegou para mim e falou, Tereza, eu acho que eu descobri. Eu falei, o quê? E ela disse para mim, eu já tinha percebido esse padrão dela. Ela era a sexta filha de 6. E ela disse para mim, eu percebi que desde criança eu tenho um padrão de criar doenças para chamar a atenção. Eu já tinha percebido isso. E aí ela disse para mim, quando eu percebi que o meu marido ia me deixar, eu tive o câncer de mama. Por isso que eu acho que eu tinha tanta certeza que eu não ia morrer desse câncer ou que nada de mal iria me acontecer. Daí eu falei, ótimo, nós chegamos aonde eu queria chegar com você. Porque agora, através do meu trabalho, a gente vai fazer com que você possa chamar a atenção de forma construtiva e não mais destrutiva. A gente vai fazer com que você chame a atenção de uma forma inspiradora para as pessoas. E esse é um case que sempre me emociona, porque a última vez que eu encontrei ela, que ela veio e ela me disse, Tereza, eu estou muito feliz. Ela era evangélica, evangélica. E ela disse para mim, todas as vezes que eu chego na igreja, eu fico muito feliz, porque as mulheres vêm até mim para ver o que eu estou vestindo, porque elas querem ver de que forma que eu estou me vestindo, porque hoje eu me visto de uma forma diferente. E aí, na época, eu disse para ela, bom, então a gente chegou onde a gente queria. O nosso trabalho terminou aqui. Porque, na verdade, agora você consegue chamar a atenção de uma forma que seja construtiva, não para o outro só, mas principalmente para você. E aí foi lindo, assim, da gente poder olhar para isso. E é um dos trabalhos que eu fiz e que mais mexeram comigo, assim. E toda vez que eu falo, eu me sinto emocionada desse trabalho que eu fiz, que nós fizemos juntas, porque eu não fiz nada. Como eu falei, eu só mostrei o caminho, mas eu fico muito tocada da forma como o momento de vestir, como guarda-roupa, pode sim transformar a vida das pessoas e principalmente das mulheres, que tem tantas questões emocionais relacionadas a isso, sabe? Nossa, que caso incrível! O pessoal Foi aqui tá incrível. adorando, ó. Um monte de gente Eu tô... falando, chocada. Que Uhum. bacana o seu trabalho, Tereza. Chorei. Aí outra pessoa, lindo trabalho. Nossa, esse caso realmente deve ter sido muito chocante. Muito Sim, tocante, na verdade, né? foi. Ó, não vou me aprofundar muito, porque eu não sei como é que a gente está de tempo aí, mas a questão de abuso, eu já tive clientes que tiveram abuso na infância e eu já tive que trabalhar profundamente essa questão do abuso no guarda-roupa, na forma como as mulheres têm dificuldade de lidar com a sensualidade, com a sexualidade delas, o quanto elas se escondem, às vezes com roupas muito largas, às vezes se deixam de lado, não gostam de mostrar essa feminilidade, ou de repente se vestem de uma forma muito dramática, como roupas muito pretas, muito pesadas, acessórios pontudos, né? Coisas muito pontudas. Por exemplo, escarpão, não que todas as mulheres que usam isso, tá? Escarpão com bico bem fino e bem pontudo. Brincos bem pontudos, assim, com acabamentos mais pontudos, como se fossem lanças. De uma certa forma, são sinais de distanciamento. E isso acontece muito também com mulheres que sofreram abuso. Eu já tive alguns casos bem profundos aqui que a gente teve a oportunidade de trabalhar isso no guarda-roupa. Nossa, eu não sabia que dava pra fazer isso, não. Uhum. Usando guarda-roupa. Sim, E teve um outro assunto que você falou pra mim lá no WhatsApp, que era o da maternidade, que era uma, acho sim. que, como que é esse caso aí? Vamos conversar sobre ele, pra gente ir Foi a finalizando. Margarete Soares que mandou uma mensagem no meu Instagram pedindo para falar um pouco sobre a maternidade, né? Porque é um momento de muita mudança, de muita transformação interna e externa. E ela acabou de ter uma menininha e ela falou que ela tá bem nesse momento. A Margarete já foi cliente minha. E eu tô passando por esse momento. Meu filho tá com 1 ano e 5 meses. E aí eu falei para ela que ia ser uma delícia poder dividir isso com ela. Então, acho que a gente pode dividir esse assunto em 2 pedaços também. O primeiro é a Tá. questão da mudança. Eu sempre digo que
A gente vive em vários processos de mortes e renascimentos. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo nessa questão da maternidade. Para nascer a mãe, teve que morrer uma mulher, no sentido que a gente muda tanto que a gente acaba, o nosso guarda-roupa também acompanha essas mudanças. Então, eu digo que a mulher que eu fui antes, olha, tem gente da África do Sul, só África. A mulher que eu era antes de nascer, antes do meu filho nascer, não existe mais. Porque é muita transformação interna. Não só o nosso corpo muda, mas nós internamente mudamos também. E hoje, acho que até por eu ter uma vivência, né, uma experiência maior nessa coisa do vestir, para mim é tão claro, Thaís, quando eu abro meu guarda-roupa e eu vejo como ele está mudando. Eu me sinto hoje muito mais feminina a partir do momento que eu me conectei com essa energia de gestar, né, do feminino. A minha feminilidade, ela assim, explodiu, sabe? Hoje eu sou uma mulher muito mais amorosa, muito mais sensível. A minha intuição é muito maior depois que eu me tornei mãe. Algo que no meu trabalho, assim, também ela é muito forte e acaba me ajudando muito nos meus atendimentos. Eu me tornei até muito mais criativa depois que meu filho nasceu. Quem tem filho sabe o quanto a gente tem que usar a nossa criatividade para sair de algumas situações com criança pequena. E aí você me fala, tá, de que forma que isso representa, de forma que a gente vai olhar para isso, para o guarda-roupa. Bom, ser mais feminina faz com que eu acabe usando muito mais saias e vestidos. Faz com que eu não use tantos tecidos rígidos como um clássico, um blazer, um tailleur, uma calça social. Eu saio dessas linhas mais retas e modelos mais rígidos e acabo trazendo tecidos mais fluidos. Ou seja, vestidos mais leves, saias mais leves, aquela coisa que o vento bate e ele acaba também movimentando. Essa fluidez do tecido hoje combina muito mais com essa minha personalidade de mãe, de materna, né? Entrar em contato com essa energia de gestar, de gerar um filho, me coloca muito em contato com uma energia muito feminina e muito intuitiva, no sentido de instintiva mesmo, de instinto natural. E esse instinto natural, ele está muito presente nas estampas naturais, de flores, de estampas da natureza, de estampas de bichos, de pássaros, de corujas. E aí a gente fala, tá, como é que eu posso trazer isso, por exemplo, numa camisa fluida, uma camisa que não seja tão rígida, que seja mais leve, tem um tecido mais fluido com essas estampas, já me conecta com essa natureza. E a questão da criatividade, que eu já era uma mulher criativa antes do meu filho nascer, e depois que ele nasceu muito mais, eu vejo que a coordenação de cores e estampas, ela acaba ficando ainda mais intensa. Eu me permito mais a navegar dentro desta criatividade. Então, isso é um pouco da minha experiência que eu posso trazer para as mulheres, para que elas não simplesmente olhem, ai, o meu corpo mudou, como é que eu visto esse corpo? A gente não está só no nível do corpo. O que eu trago para o meu trabalho é o nível emocional, o que essa experiência, o que essa mudança de vida me transformou e como essa experiência me transforma e de que forma que isso transforma a forma como eu me visto. Porque as mulheres sofrem muito no pós-parto, que o corpo muda e muda mesmo. Mas talvez se a gente olhar nas transformações que esse momento trouxeram para a gente, com certeza são muito mais positivas do que negativas se a gente sair do nível físico e entrar no nível emocional. Entendi. Você acha que você se tornou mais... conseguiu se autoaceitar mais, assim, como mulher, como... O feminino, né, que você falou, assim, tá aflorado. Você acha que isso é comum para todas as mulheres ou o que pesa muito mais é a não aceitação, ao julgamento, tipo, ai, meu corpo tá feio, olha, eu carreguei essa criança por um tempão e agora olha como eu fiquei. Bom, eu posso te dizer, vou dividir em dois pedaços. Para mim, sem dúvida, eu consigo enxergar muito essa transformação. Eu era muito mais yang, ou seja, eu era uma mulher muito mais, que tinha uma energia mais masculina, do fazer.
E hoje eu sou uma mulher muito mais feminina. Na amorosidade, na sensibilidade, na intuição, na doação. Eu lembro quando meu filho estava com 3 meses, Thaís, eu falei, meu Deus, eu vou aprender a me doar agora ou nunca mais na minha vida, assim, porque quem já passou por essa experiência sabe que é doação mesmo, assim, do instinto mesmo, sabe? Então, eu consigo perceber muito claro isso. Agora, eu acho que tem muitas mulheres, mas não acho que são todas, mas a maior parte delas, que ainda ficam, se sentem muito culpadas pelo fato de que ainda não estão com o corpo perfeito, ou que mudou o corpo, e entram neste lugar. Porque, afinal de contas, a gente vive numa sociedade que exige ser alta, magra, loira, bonita, bem-sucedida, e todas as coisas mais maravilhosas. E que acabam, de novo, a gente voltando ao que a gente estava falando agora há pouco, que acabam levando a mulher para um lugar de falta. Nunca tá bom. Então, se a gente conseguir ressignificar cada experiência e trouxer para essa experiência, não só para a maternidade, mas seja ela qual for, de uma forma mais positiva, eu consigo me sentir mais feliz. Eu consigo mudar os meus diálogos internos para que eu possa fortalecer mesmo a minha autoestima e autoconfiança e transformar isso não só na forma como eu visto, mas na forma como eu me relaciono comigo mesma e, naturalmente, a forma como eu me comporto com o resto do mundo ao redor. Tá, entendi. Eu tô achando que eu preciso ter um filho, então, viu? Pra desabrochar mais esse lado yin meu, sabe? Eu me identifico muito com esse negócio de ser mais yang, de fazer muitas coisas, né? Por mais que eu seja criativa, eu sinto isso também, que tipo, é mais yang, mais pra fora. Até eu acho que o meu corpo, se você visse meu corpo, eu acho que você falaria também isso. Que ele é mais yang, eu diria. Mas é tão natural, Thaís, hoje, porque a gente vive numa sociedade muito patriarcal e tô longe desse discurso feminista, mas é simplesmente porque a mulher entrou no mercado de trabalho, a gente tem uma exigência muito grande, a gente tem vários papéis, a gente trabalha, cuida dos filhos, cuida da casa, é muita coisa. E quando a gente, principalmente o mercado de trabalho, que é onde a gente passa 80%, 90% do nosso tempo, a gente tem que mostrar força, a gente tem que mostrar que a gente sabe fazer, a gente tem que mostrar que a gente dá conta do recado. E isso acaba fazendo com que a gente tenha que endurecer, porque numa sociedade patriarcal não existe espaço para sentimento e emoção. Tipo, sai com sua emoção daqui. Mostra pra mim que você sabe fazer o que você tá dizendo que você faz. Então, as mulheres estão ficando cada vez mais enrijecidas, cada vez mais duras. E, naturalmente, isso está reverberando na forma como elas se vestem. Porque isso vai ficando no comportamento, isso vai trazendo também para a forma como elas se vestem. Então, eu acho que cada mulher lida muito diferente com a maternidade. Eu estou dividindo com você a minha experiência e as experiências que eu tenho aqui no meu consultório. Mas... sem dúvida nenhuma, a maternidade, para mim, foi um florescer, um desabrochar do feminino, muito forte. E eu vejo que essa experiência, ela é muito importante para mim, como pessoa, mas também, profissionalmente, mudou completamente. Nossa. Ó, vou ficar aqui esperando, então, quem sabe daqui uns anos eu tenho um filho e tenho essa transformação toda aí. Legal. Ô, Tereza, a gente está quase finalizando, mas só um último assunto que eu acho importante. No caso da pessoa que trabalha fora, ela se sente muito mais pertencente, porque ela trabalha, então é muito mais aceito pela sociedade patriarcal e tudo mais. Só que as mulheres que ficam em casa, né, que elas não trabalham fora, elas se dedicaram aos filhos. E aí, como é que fica, né, essa autoestima? Eu percebo muita gente sofrendo com isso, que não se sente bem, às vezes sai na rua, fala assim... Uma cliente minha falou isso, falou assim, ai, para sair de casa tem que me trocar, até para colocar um tênis, para ir fazer uma caminhada, eu me sinto inapropriada. O que as pessoas vão pensar de eu estar usando um tênis para caminhar, sabe? Então, eu fico com uma autoestima tão baixa que eu fico, assim, impressionada. Isso me assusta. É uma das coisas que eu falo assim, gente, eu não posso não fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa para a sociedade para não sentir dessa forma, né? Eu acho muito... O que você pode falar sobre isso? Bom, a questão da maternidade, primeiro, né, que foi o que você abordou, eu acho que a mulher acaba, sim, entrando muito nesse papel de doação. Existem várias mulheres que deixam de realizar muitas coisas porque entram no papel de mãe, que acaba esse papel de mãe atropelando essa mulher.
E é muito bom, porque eu tô passando exatamente por essa experiência, sabe? Em algum momento, essa mãe, ela precisa deixar que essa mulher que faz parte dela também possa aparecer. Porque senão a gente se doa tanto para os filhos, porque é tanto amor, que a gente esquece da gente. O que eu penso é, quando meu filho crescer, eu quero que ele tenha orgulho de mim. Eu quero que ele olhe para mim e fale, tá, a minha mãe é uma pessoa que eu admiro. E se eu me deixar de lado, eu amanhã ou depois, eu também vou me sentir frustrada. Porque eu penso, meu filho não é meu, ele é do mundo. Ele, uma hora, ele vai seguir a vida dele. Esse é um ponto. Eu acho que a gente pode, para as mães que ficam em casa, passam a maior parte do tempo em casa, eu acho que a gente pode começar a pensar, tá, eu vou ficar em casa, mas eu não estou me arrumando para o outro. Eu vou me arrumar para mim. Esse é o exercício. Porque a partir do momento que eu saio na rua e eu estou preocupada com o que o outro vai pensar, eu já não estou mais sendo eu já estou dentro da expectativa do que o outro espera de mim. Então, eu tenho que pensar, vou estar em casa, ou vou no supermercado, ou vou a qualquer lugar, ou vou estar com meu filho. Como é que eu posso estar o mais bonita possível? Com meu filho, eu não ando de salto alto. Óbvio, eu preciso de uma outra praticidade, de conforto. Mas dentro dessa realidade, não é porque eu tô em casa que eu vou ficar de pijama o dia inteiro. E isso acontece com muitas mulheres. Então eu vou me arrumar e eu vou arrumar pra mim. Porque na hora que eu me olhar no espelho e eu me sentir bonita, com o melhor que eu posso, nesse momento, vai mudar a minha energia interna e eu naturalmente eu vou me sentir melhor e vou trabalhar a minha autoestima. Não, e vai passar para as outras pessoas também, né? Porque a hora que você está conectada com você mesmo, você passa isso para as pessoas sentem essa segurança sua, né? E fala, ó, essa pessoa aí sabe do que tá falando, sabe quem é. Sim, tem até um respeito maior, né? Sim, eu costumo dizer que quando você faz uma transformação, seja ela qual for, principalmente de guarda-roupa, você convida o outro a fazer uma mudança. Você convida o outro a sair da sua zona de conforto. Porque se eu olho uma mulher bem arrumada na rua, eu tenho dois caminhos. Ou me sentir incomodada e achar que ela quer aparecer, ou olhar para ela e dizer, opa, por que eu também não estou me arrumando desse jeito? Por que eu estou me deixando de lado? E, na verdade, o incômodo é esse. Eu tive uma cliente que eu atendi que ela começou a se arrumar super pro trabalho e as mulheres começaram a ficar extremamente incomodadas. E ela me ligou para contar e eu virei para ela e falei, fulana, beijinho no ombro, diz para ela que passar invisível não é demor, meu amor. Se elas estão incomodadas porque você tá bem, porque você tá se sentindo bonita, o problema é delas. O convite foi dado. Agora, se a mulher aceitar esse convite e colocar esse convite como um desafio, como algo que ela pode mudar dela, ótimo. Se não, paciência, né? É verdade. E a gente faz esses julgamentos mesmo, né? A gente sai na rua e já começa o julgamento. Se não é com a gente, é com o outro, né? Só que a gente se esquece de um detalhe. Que aquilo que eu vejo no outro é aquilo que eu ainda não aprendi a lidar comigo mesmo. O outro é só um espelho daquilo, do meu interno, que eu ainda não consegui lidar. Enfim, aí é um papo que vai longe. Não, vamos deixar para outra hora. Deixa para outra hora. Ô, gente, então tá, vocês têm mais alguma dúvida pra gente ir encerrando aqui, algum comentário? Se vocês tiverem, vai deixando aqui pra gente. A Tereza, ela atende em Campinas, né, Tereza? Não sei se você trabalha em outra cidade também. Por enquanto, eu atendo em Campinas, eu tenho um consultório aqui. E o workshop já encerrou também as inscrições? Acho que você começou faz pouco tempo, né, o workshop? Comecei em maio, as inscrições para essa turma já estão encerradas, mas eu vou abrir uma nova turma em setembro. Então, quem tiver interesse no atendimento em grupo, né, do trabalho em grupo, pode entrar em contato comigo. E eu já estou reservando algumas vagas que algumas pessoas já estão me pedindo, porque é um grupo pequeno, então as vagas acabam sempre muito rápido. E é de sábado, né? São 5 sábados seguidos. São 4 sábados, o dia inteiro, das 8h30 às 6h30 da tarde, e tem um encontro individual depois, que são de 3 horas, e aí eu agendo de acordo com cada mulher, né? Com cada cliente. Ah, tá. Legal. Muito bom. O pessoal tá falando aqui, gratidão. Gente, que conversa maravilhosa, encantada. Eu também tô encantada, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu tô precisando fazer umas reformas no meu guarda-roupa, nas minhas emoções. Mandar um beijo pra Fefa. Beijo, querida. Você conhece ela? Muito bom te ouvir e aprender com você. Ah, que bom.
Então tá, gente. Tereza, muito obrigada por você ter participado. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui para as mulheres, principalmente, né, que são as que mais sofrem com isso? Alguma outra coisa, alguma consideração? Ou é só isso? Eu acho que a gente é muito bombardeada por informações de moda e tendência. Ninguém no mundo lá fora fala pra gente olhar pra dentro. E todas as respostas estão dentro da gente. Então a gente poder se olhar, se auto-observar, para depois disso a gente pensar no que vestir. Eu costumo falar que quanto mais a gente se conhece, mais fácil é escolher o que vestir. Ai, meu Deus. Ótimo. Ai, Tereza, então tá bom, não vou mais tomar seu tempo, porque eu sei que é corrida aí com seu filho, com seus atendimentos. Muito obrigada por você ter participado. Vamos tentar marcar outras lives aqui, porque esse assunto eu acho que interessou bastante as pessoas, as mulheres. Um assunto muito feminino, né, que a gente está precisando resgatar. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada. Beijo, pessoal. Obrigada por tudo. Obrigada, gente. Thaís. Beijo. Beijo. Até mais, gente. Beijão. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se eu vou salvar certinho isso aqui.